Bom, pessoal, fazer um filme rapidinho aqui para falar um pouco de um carro que eu estou usando um pouco mais de uma semana aí. Rodei cerca de 600 km com ele, devo rodar pelo menos mais uns 400, né? Então vou rodar no total um pouco mais de 1000 km com ele. Estou falando de HB20S 1.0 capa, aspirado, manual, na versão Comfort Plus 2024, que é a versão de entrada do sedã da Hyundai no Brasil. Falar um pouquinho do conjunto mecânico desse carro, né, e o contexto também em relação a ele no mercado brasileiro. Ele foi lançado em 2012, esse HB20, tá? Por mais que ele tenha sofrido um facelift profundo em 2020, inclusive que gerou bastante polêmica por conta do visual dele, ele é a mesma plataforma de 2012, desde o lançamento no Brasil, né? Já como ano modelo 2013. Então ele é basicamente o mesmo carro. Claro, nessa reestilização profunda de 2020 ele sofreu uma série de evoluções, né? Mas a plataforma é basicamente a mesma. O interior foi bastante reformulado, né? Então a gente tem realmente um interior bem bacana, bem interessante em termos visuais, né? O acabamento também melhorou bastante, né? Ele está um pouquinho mais refinado, né, em relação ao primeiro HB20 lançado lá no Brasil em 2012. Essa versão aqui é a porta de entrada da linha no Brasil, da linha do sedã, né? O hatch tem uma versão um pouco mais básica, que se não me engano chama Sense, né? Mas o sedã não, o sedã parte da Comfort Plus. Ele, nessa versão, ele tem então o motor 1.0 capa, né, que é o aspirado manual, né, somente com câmbio manual. Esse motor 1.0 é um motor 1.0 tricilíndrico, né? Então ele tem aquele ruídozinho bem característico do 3 cilindros. Produz 80 cavalos com álcool, 75 com gasolina, sempre a 6.000 RPM, e tem 10.2 kgfm de torque com álcool e 9.4, né? Então extrai um desempenho bem interessante aí no carro com etanol. Na minha opinião, o desempenho do carro é muito bom se a gente considerar um carro de entrada, um carro 1.0, né? Não tem nada parecido com o que a gente tinha no mercado há, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Realmente esses carros com motor 1.0, tricilíndrico, eles deram uma revolucionada, né? Eles são bastante eficientes, né? Bastante eficientes em termos energéticos, né? Eles gastam muito pouco e entregam um nível de desempenho bem razoável, né? Se a gente considerar um carro de entrada. Para vocês terem ideia, pelo menos pelo computador de bordo aqui, eu peguei um circuito misto de mais ou menos 230 km. Misto eu falo cidade, estrada, bastante tranqueira, né? Estrada travadinha também, nada muito livre, né? E a gente está fazendo aqui cerca de 14 km com litro, né? Então, claro, muitas vezes o computador de bordo é um pouco mentiroso, né? Na prática a gente faz um consumo um pouco menor, mas é um consumo bem interessante, bem respeitável, né? Se a gente for considerar aí o nível de desempenho que o carro entrega. O que eu gostei do desempenho, eu não gostei do escalonamento do câmbio. Claro que eu sei que uma coisa está linkada à outra. O câmbio é bem curtinho, para vocês terem ideia. Eu coloquei quarta agora, dá para ver a rotação do motor. Basicamente em quinta marcha a 80 km por hora a gente está a 90 km por hora a gente está a 3.000 RPM, né? Então é uma rotação alta para velocidade, né? Então ele viaja você viaja com giro alto na estrada, em velocidade, digamos assim, menor é confortável, mas em velocidades maiores, né, 100, 110 na estrada, realmente você
você sofre um pouco com a questão do ruído e, claro, o consumo deve ser significativamente pior, né? Então, se por um lado o escalonamento do câmbio prejudica esse ruído, né, esse conforto na estrada em alta velocidade, ele torna o carro muito ágil, muito esperto em retomadas, também torna o carro bastante ágil na cidade, né? Então, um carro que você reduz, por exemplo, uma lombada, você não precisa reduzir para segunda, você sai de terceira. Então, um carro entrega uma versatilidade bem interessante, né? Então, isso é bacana, isso é bem legal mesmo. Então, particularmente, eu não gostei dessa questão da rotação do motor na estrada, realmente me incomodou um pouquinho. Mas, enfim, faz parte, é o preço que você paga por ter esse carro com um escalonamento mais curto, né, e um desempenho melhor na cidade. Bom, em relação aos itens de conforto e conveniência, né, como eu falei, ele é a versão de entrada do sedã no Brasil. Custa R$95 mil, o que é quase um absurdo a gente considerar, né, como versão de entrada, mas enfim, é o mercado que a gente vive hoje, não adianta. Um sedã médio custa por volta de R$150 mil, né, se você pegar um Corolla, né, um Sentra, um Cruze, né, que já saiu de linha, na verdade. Então, um sedã de entrada faz sentido que ele custe algo pouco abaixo dos R$100 mil. Mas realmente é bastante dinheiro. Por outro lado, ele é um carro bem equipadinho, né? Se a gente considerar carros de entrada que a gente tinha no mercado 10, 15 anos atrás, né? Então ele tem assistente de partida em rampa, apesar de ser manual. Ele tem cruise control, apesar de ser manual, que é bem pitoresco, né? Mas é legal, você pode usar na estrada, entrega um conforto maior, né? Ele tem essa central multimídia, né, que acho que é Blue Media, que a Hyundai chama, que tem pareamento de Apple CarPlay, Android Auto, e é bem interessante, funciona super bem, né? Realmente é muito prático, né, para você usar o GPS, né, e reproduzir as suas músicas, enfim, realmente é bem bacana. Então ele tem vários equipamentos super legais aí, tem uma direção elétrica que tem um peso bem bacana para você usar na cidade, né? Não é mole demais na estrada, eu pelo menos não achei. Então, em termos de equipamento, tem um controle de tração também, né, que é um equipamento de segurança super interessante também, além dos airbags, é claro, né, que são obrigatórios aí há mais de 10 anos, mas é super bem equipado, então, o carrinho, né, isso é super legal, eu gostei bastante dessas características dele. Bom, eu peguei um trecho aqui mais sinuoso de estrada, né, e realmente o que o carro empurra, né, se a gente considerar 1.0, é realmente muito satisfatório, muito bom mesmo, tá? Surpreende. Agora um ponto importante, né? Eu convivi um certo tempo com o HB20, também 1.0 capa, né? Um hatch 2015, e aquele carro tinha um problema muito sério, né? No engate das marchas. Ele tinha um trambulador super duro, né? Super impreciso, né? Ruim para engatar as marchas, sobretudo quando esquentava. Não sei se era um problema daquele carro em específico, né? Mas eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito dessa característica em relação aos primeiros HB20s. Não sei se isso é uma questão crônica que foi resolvida, né? Eu sei que eu tive essa experiência, e esse agora não. Esse agora ele tem pelo menos esse que eu estou usando, ele tem um engate de marcha super preciso, né? Super gostoso de usar, né? Então não achei dificuldade nenhuma. O que eu achei que poderia ter melhorado em relação aos primeiros HB20s é a questão da vibração, né, do motor 3 cilindros, né? Então o primeiro eu achei que era ok, era aceitável, né?
parado no sinal, em marcha lenta. Esse aqui eu acho que eles poderiam ter melhorado um pouco, né? Porque eu não senti evolução nenhuma, basicamente, do carro que foi lançado há mais de 10 anos atrás, né? Então, essa vibração que ele gera um pouquinho aí em marcha lenta me incomoda um pouco, né? Talvez seria o ponto que mais me incomodaria na utilização de um carro tricilíndrico, né? Eu tenho a impressão, tive algumas experiências com o Onix 3 cilindros, eu tenho a impressão que o Onix ele tem uma espécie de cochinização, né? Uma espécie de amortecimento melhor aí da vibração do motor, né? E eu não sinto essa vibração assim tão presente quanto no HB20, né? Não que desabone o carro, mas é um ponto a ser considerado, né? Mas assim, de maneira geral, um carro ótimo, um carro excelente. Eu acho que, tirando poucas exceções dentro do nosso mercado hoje, todos os carros novos são carros excelentes, são carros seguros, né? São carros que entregam um nível de equipamento, um nível de desempenho, conforto muito mais interessante do que a gente tinha aí até pouco tempo atrás dentro do mercado, tá? Bom, é isso, é realmente um vídeo de impressões aqui bem rápido, né? Só para comentar um pouquinho a respeito da minha experiência com esse carro. Claro, né? O sedã é muito interessante do ponto de vista de espaço, né? Ele tem um espaço maior até que alguns carros médios que a gente tinha no mercado anteriormente, né? Eu tive um Focus sedã MK2,5. O porta-malas do Focus era um pouquinho maior. Esse aqui tem 475 litros, o do Focus tinha um pouco mais de 500 ou 520. Mas o espaço atrás é melhor que o Focus que eu tinha, né? Era um Focus 2010. Então ele realmente, no conjunto da obra, ele entrega bastante coisa, né? Então acho que realmente é um carrinho bem interessante, bem bacana. Me deixa curioso, né? O 1.0 turbo TGDI, né? Automático de 6 marchas. Fico curioso, acho que realmente deve ser um carro muito bom, muito bacana. E cara, para você usar no dia a dia, para você ir para lá e para cá, realmente um carrinho assim, você não precisa mais do que isso, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.